Como é que está esse equilíbrio para manter ali dentro manter a carteira de crédito saudável? Sim, bom, de fato a gente está vivendo um ciclo de aperto monetário, né, que já dura alguns anos. A gente imaginava que seria um ciclo mais curto, mas tem se prolongado, né, a taxa de juros batendo, né, em 15%. É esperado que a partir do início do ano que vem, né, a taxa de juros comece a cair, isso deve dar um alívio, né, para o fluxo de caixa das empresas, mas é um cenário que tem pressionado, né, o balanço das companhias. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, né, na seleção dos ativos, né, tem que ser bem criterioso, mas uma coisa que a gente destaca, né, é que o mercado corporativo, as grandes empresas, né, que acessam o mercado de capitais, de dívida, a gente está falando das empresas líderes nos seus setores, né, é o topo da pirâmide corporativa, então são empresas com qualidade mais elevada, né, com balanço em geral, de forma agregada, mais saudável, né? Quando a gente olha as principais métricas de crédito hoje, das empresas que acessam o mercado de capitais, a gente enxerga balanços relativamente saudáveis, né? Índices de liquidez confortáveis. As empresas nos últimos anos aproveitaram o desenvolvimento do mercado de capitais justamente para alongar os seus passivos, né? Captando operações mais longas, um nível de spread mais baixo também. Então, apesar de ter uma base de juros mais elevada, as empresas têm se beneficiado também de spreads mais baixos, né? E essas empresas líderes, elas têm mais flexibilidade em acessar fontes alternativas de funding, em repassar preço para o produto final. Então são empresas que, em geral, navegam melhor, né, esses diferentes ciclos. E o Brasil, enfim, é um país, né, volátil historicamente, e essas grandes empresas, em geral, têm experiência em surfar esses diferentes ciclos de mercado, né? Então, assim, a gente ainda acha que o mercado de crédito oferece uma boa relação de risco-retorno, né? A gente está com crédito, né? Vale lembrar que é um instrumento mais sênior na estrutura de capital das empresas, né? Você está mais protegido do que o equity das empresas, então é naturalmente um instrumento, né, mais protegido. E pelas operações serem pós-fixadas, né, serem atreladas ao CDI, a Selic, você não tem aquela volatilidade na marcação do mercado, né? Na curva pré, né? Você pode ter volatilidade de flutuação nos spreads, mas aquela volatilidade da curva pré, né, você não está exposto, porque são instrumentos pós-fixados. Então a gente está falando de uma classe de ativos, né, que enfim, você está mais seguro na estrutura de capital, você tem essa proteção do CDI mais elevado, né, que garante ainda um retorno elevado para os investidores, né? Então a gente segue acreditando numa boa perspectiva de risco-retorno, né? E se concretizando essa expectativa de início de afrouxamento monetário, né, como é o esperado para início do ano que vem, isso já deve trazer um alívio, né, para essas empresas, na sua geração de caixa, enfim, deve contribuir para a economia, né, voltar a rodar melhor. Mas, enfim, dito tudo isso, né, é um ambiente volátil, né, a gente tem eleição no próximo ano, a taxa de juros ainda está elevada, então é importante ser criterioso, né, saber ter um bom time de gestão e análise por trás para selecionar os melhores ativos e poder aproveitar as oportunidades que estão no mercado, né, para evitar os problemas. Tem boas perspectivas, mas não é hora de ficar pré-longo não, que ainda é muita incerteza no caminho. Assim, o crédito corporativo, como eu falei, é pós-fixado, então a gente sai um pouco dessa discussão de curva pré, né? Se o cenário se tornar favorável, né, a curva pré pode fechar, trazer ganhos para quem está aplicado em curva pré, mas a característica dos instrumentos de crédito são predominantemente pós-fixados, então a gente fica protegido dessas flutuações da curva pré, né? E me conta uma coisa, quando a gente pensa em diversificação para ações, a gente observa um ponto ótimo no número de ativos,
na casa de 13 ativos, você já alcança aquela estabilização, né? Quando nos testes lá da carteira ótima, portfólio ótimo de Markowitz. Para crédito, o jogo é diferente, porque você está pensando, seu risco está mais no canto do default e menos na marcação desse crédito a mercado. Geralmente vocês olham para quantos ativos numa carteira de crédito para deixar esse controle de risco saudável? Uma boa pergunta. Essa relação, né, de crédito é muito diferente de fato, né? Porque no equity, mal bem, você tem uma simetria de upside e downside, né? O papel tanto pode subir muito quanto pode cair muito em bolsa, né? No crédito é diferente, você está com o seu retorno contratado, né? O seu upside normalmente é mais limitado e você, se sofrer um default na carteira, né? O seu downside é grande. Então a importância da diversificação no crédito é maior do que em equity. Então, naturalmente, as carteiras de crédito são muito mais diversificadas do que uma carteira de equity, por exemplo, de bolsa, né? Então, a gente tem fundos com mais de 100 papéis, né? Então, a gente tem uma diversificação muito maior, justamente para, se tiver algum tipo de problema na carteira, isso está bem diluído, né? Aí você minimiza aquele impacto negativo de um potencial problema. Então, essa diversificação é muito importante, né, no universo de crédito.